Então, nesse momento agora, nós iniciamos o estudo dos clássicos do xadrez, né? E esses clássicos eles passam por umas etapas do desenvolvimento histórico do jogo. Essas etapas do jogo, né, de xadrez, lembram um caminho trilhado por todos aqueles que evoluem de iniciantes a jogadores de alto nível. Essas etapas, inicialmente, né, todo mundo que começa a jogar xadrez acaba reproduzindo de uma forma inconsciente a maneira de jogar do século XVI e XVII. Como é que ele joga? Ele nunca desperdiça uma chance de dar um cheque, trazer a dama rapidamente, né? Porque ele vê que a dama é a peça mais forte, tem mais movimento. Ele traz rapidamente a dama para o jogo e sem pensar sobre o desenvolvimento das peças. Ele lança um ataque direto ao adversário, tenta fazer combinações, né, trampas que às vezes não tem sucesso, ou de uma forma assim repentina ele mostra que são completamente incorretas, né? Ataques incorretos. Então o nível de defesa dessas pessoas que começam a jogar também é uma ausência completa de qualquer plano, né? Esse é um estilo que ele é inspirado no talento e na imaginação de seus idealizadores. E quem são seus idealizadores, né? Esse estilo é moderno até para a época, né? Começa isso na escola italiana. É um manuscrito do seu lendário representante Gioacchino Greco, né? Que nasceu em 1600 e foi até 1634, né? E ele tem algumas miniaturas, né, que ele mostra o início do xadrez e como eram essas miniaturas. Né? E é repleto que essas miniaturas que se assemelham àquelas que ocorrem durante todos os novatos que aprendem xadrez cedo. Né? E4, E5, cavalo F3, né? Abertura do rei, né? Para aquela época era a mais jogada de todas. E dama F6. Né? A gente vê que quem está de brancas já joga, é o Greco, né? Já joga com um pouco mais de consciência, de desenvolvimento, né? Agora ele vai jogar bispo C4 e vai completar o desenvolvimento aí para fazer o roque, né? Colocando o bispo na diagonal, batendo em F7, atacando ainda o peão de E4, E5, né? Com o cavalo. E agora as pretas seguem aquele estilo romântico de início de jogo, né? Um estilo bem despreocupado com o desenvolvimento das peças, com o roque. Joga dama G6. Qual o objetivo de dama G6? Ameaçar o peão que está em G2. Né? Agora não só ameaça o peão que está em G2, mas ameaça o peão que está em E4. O peão de E2 e o peão de E4, G2 e E4 está agora sem defesa. Né? As brancas fazem um lance lógico, que é roque, desenvolvem a torre, trazem a torre para o jogo e tiram o rei do meio do tabuleiro, além de proteger o peão de G2. Só que as brancas entregam um peão. As pretas capturam o peão, que não tem ninguém defendido, mas aqui, se você quiser dar pausa e procurar o melhor lance para as brancas, tem um lance aqui que é um ataque direto ao rei das pretas. Estou dando até a dica. E aí, descobriu qual foi o lance? O lance é bispo por G7. Bispo por G7 traz um problema para as pretas. Por quê? Se rei por G7, cavalo G4 cheque e ganha a dama, né? E já com o plano de desenvolvimento completo, ganhando a dama. Falta desenvolver o cavalo e o bispo, mas as forças materiais das brancas são muito superiores aqui. Mas as pretas não fazem isso. As pretas não capturam o bispo. As pretas jogam rei E7, evitando o cheque duplo, né? Não capturam o bispo. E agora as brancas partem para o ataque mesmo, trazendo torre E1, atacando diretamente as pretas. As brancas jogam dama F4, tirando a dama preta da linha de ataque do rei, né? Do rei e da dama. Agora só falta tirar o rei, né? Que o rei está muito mal colocado aqui. Depois de dama F4, as pretas
tiram a dama e as brancas capturam o peão de E5 dando cheque, né? Aqui é um cheque. As brancas aproveitam que o bispo de F7 não está defendido e capturam o bispo, mas caem numa armadilha fatal. D4, ameaçando a dama. Dama F6, não. Dama F6. Mantendo a sobrevivência, né? Porque aqui você acha pouco, mas aqui as pretas não desenvolveram nenhum cavalo, nenhum bispo, não tem peões no centro, o rei não está sob defesa. Você vê a diferença de jogadores, né? O jogador de brancas é um jogador já que entende sobre o desenvolvimento do jogo, já desenvolveu as peças, já partiu para um ataque, já tem o rei defendido e já está praticamente já está ganho, né? É só questão de organizar o ataque, porque aqui é muito difícil. Agora, se você quiser encontrar o melhor lance nessa posição, também você dá pause, porque o melhor lance nessa posição, espero que você tenha encontrado, é cavalo G5 cheque. As pretas podem sacrificar a dama, né? E iria demorar um pouco mais ou não para o checkmate, mas elas preferem manter a dama, jogando rei G6. E aqui também, mais uma vez, se você quiser encontrar o melhor lance da posição, pode dar pause, porque esse melhor lance, espero que você tenha encontrado, dama D3 cheque, colocando o rei numa posição de rede de mate. Rei H5, rei H6 não seria bom, então joga rei H5 para tentar durar um pouco mais. E as brancas finalizam com um lance também, se você quiser dar pausa e procurar o melhor lance para essa posição, G4. Depois de G4 você tem três variantes, né? Ou você pode recuar o rei para H6, e as brancas ganham com dama H3, rei G6 e dama H5 mate. Você pode capturar o peão e aí você perde com dama H3 mate. Ou então também você pode jogar rei H4, mas você também perde com dama H3 mate. Então esse foi uma das partidas que são encontradas em manuscritos lá do ano de 1634, né, durante esse período, em que o Gioacchino Greco, né, dá uma aula praticamente de desenvolvimento para o jogador das pretas, né, mostrando que o xadrez moderno daquela época, né, mas já existia um xadrez moderno, era um xadrez bem agressivo, né, de desenvolvimento, de ataque, e que mostra o desenvolvimento do jogo, né? É a primeira partida, né, que se tem um manuscrito de um xadrez tão forte, tão moderno, e ele inicia o nosso estudo sobre os clássicos do xadrez e o seu desenvolvimento histórico, né? O desenvolvimento histórico do xadrez, do modo com que se joga hoje, século XXI, né? Por que se joga do jeito que se joga, né? Ele tem todo um clássico a seguir, né? Foram os jogadores modernos que são grandes mestres hoje, eles seguem um clássico, né? Estudaram os clássicos e utilizam em suas partidas até hoje. Então, obrigado aí pela audiência, tamo junto.